santo nome. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de compartilhar esta palavra, que nós possamos aprender mais e mais a cada dia, Senhor, da tua palavra, que possamos estar diariamente em tua presença. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vocês podem se sentar, tomar os seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, a partir do versículo 11. Obrigado. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje? Eu não ouvi. Dá glória? Aleluia. Fala pro teu irmão, hoje está quente. Mas o inferno vai sair mais quente ainda. Aleluia. Vamos ler? E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse ao seu pai: dá-me parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele foi e juntou-se a dois cidadãos daquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Ele, caindo em si, lhe disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Amém. Até aqui, meus irmãos. Por que estamos lendo esta palavra hoje? Porque existem muitas pessoas que já estiveram na presença do Senhor. Existem muitas pessoas que conhecem a presença do Senhor. Sabem o que ela significa, sabem o que ela traz, sabem o que ela faz com a pessoa. Algumas pessoas também nunca estiveram na presença do Senhor, nunca ouviram falar de Deus, nunca abriram uma Bíblia que só, nunca leram um versículo. Mas também tem aquelas pessoas que estão na igreja, estão no púlpito, estão na liderança, estão no grupo de jovens, estão lendo a Bíblia, estão participando dos eventos religiosos, mas deixaram de crescer espiritualmente, deixaram de se evoluir espiritualmente, deixaram de crescer no ministério, deixaram que o fruto, eles deixaram que a obra que eles fazem dê frutos. O desejo de Deus para todas essas pessoas é que voltem para a sua presença, que permaneçam na sua presença e sigam na sua presença até o fim. Meus irmãos, a presença de Deus é algo inexplicável. Quem sabe, quem já sentiu, sabe do que eu estou falando. Não é um arrepio, não é uma coisa que causa algo no teu emocional. É algo inexplicável. A presença de Deus é paz. Ela traz alívio, ela é amor, é ter a certeza que Deus está no nosso meio, é ter a certeza que Deus está passeando nessa galeria aqui, é ter certeza que Deus move na tua casa, é ter certeza que Deus ainda age no mundo de hoje, com tantos pecados, com tantas falsas doutrinas, com tanto demônio lá fora, é ter a certeza que Deus está ainda no nosso meio. É importante que continuaremos na presença de Deus diariamente, porque é ela que nos guarda até a vinda do Senhor, é ela que nos consola, é ela que nos acalma na hora do tormento, é ela que nos transforma quando precisamos de transformação, é ela que nos dá consolação quando precisamos de consolação. É por a presença de Deus que conseguimos aprender diariamente novas coisas de Deus e da sua palavra. Deus colocou esta palavra no meu coração, irmão, porque há pessoas que precisam voltar, há pessoas que precisam estar, e há pessoas que precisam seguir na presença.
Eu acho que alguns de vocês já entenderam o tema da pregação. Voltar, estar e seguir na presença. Lendo Lucas 15, especialmente Lucas 15, 17, entendemos que a presença de Deus nos alimenta. O filho estava longe do pai, tinha tido uma vida cheia de luxo, cheio de mulheres, uma vida boa, entre aspas, cheia de mulheres, ostentação, mas nada disso preencheu o vazio que havia nele. Melhor dizendo, quando tudo aquilo acabou, o dinheiro, a fama, o luxo, a ostentação, as mulheres, não havia nada que pudesse preencher aquilo que estava faltando. Se lermos Lucas 15 por completo, vamos perceber como é uma vida sem a presença do nosso Pai. No começo, pastor, achamos que é liberdade. Achamos que eu posso decidir tudo o que eu quero. Eu tenho o controle da minha vida. Eu posso deixar e posso fazer tudo o que eu quero. Porém, logo você percebe que trocou aquele alimento divino que te enchia de uma forma preciosa por um alimento cheio de pecado. Por um alimento cheio de dor. Por um alimento cheio de tristeza, decepção. Por um alimento que não enche aquele vazio que está dentro de ti. E por que você fez isso? Você trocou aquele alimento divino por isso? Por quê? Você queria mais. Você não estava satisfeito com aquilo que o Pai já te entregou. Por quê? Você queria mais, porque você queria a herança mais cedo. Tu queria receber a bênção mais cedo. Tu queria ser exaltado fora do tempo que Deus tinha preparado para te exaltar. Você queria que tuas obras deem frutos antes do tempo do amadurecimento do teu fruto. Tu queria o fruto da tua obra, tu queria o fruto do teu trabalho antes do tempo estar pronto para tu colher essas frutas, para tu colher as bênçãos de Deus. Neste momento, em Lucas 15, 17, vemos um momento que o filho reconhece que se afastou. Reconhece a besteira que ele fez. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e comida de sobra e estou aqui morrendo de fome. Todo aquele que já foi desviado, que já se desviou, passou por este momento de perceber o que fez. Você se lembra da época que você era cheio da presença. Você se lembra da época onde você era tão cheio que você chegava no culto e começava a chorar. Você caía, começava a falar em línguas. Você se lembra do Espírito Santo tomando conta de você. Você começava a pregar, a cantar, a profetizar, a falar em línguas. Você se lembra da época onde você era cheio da presença. Você se lembra da época onde você tinha verdadeiramente uma relação com Deus e com a presença dele. Você reconhece que se afastou e percebe que você trocou aquele banquete abundante por migalhas. Você trocou aquele pão de mel, aquele vinho por cascas, por restos, por comida de porcos, por coisas dos ímpios. Você trocou aquilo que é eterno por coisas passageiras. Para voltar à presença, meus irmãos, precisamos reconhecer que nós se afastamos. Para voltar à presença, é necessário que você reconheça o erro que você fez. Aleluia. Esse é o primeiro passo para voltar à presença de Deus. Esse é o primeiro passo para ser usado novamente por Deus. É o primeiro passo para teu ministério começar a crescer. É o primeiro passo, meu irmão, para tu voltar a ser cristão, para tu voltar a ser servo do Senhor. Quando alguém reconhece, pastor, que se afastou, a próxima pergunta é: será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda me ama? Será que eu sou bem-vindo ainda na casa dele? A resposta está na Bíblia. Deus nunca deixou de te amar, minha filha. Deus nunca deixou de te amar, meu filho.
Ele te chamava dia após dia. Ele fica nos chamando dia após dia, pedindo que voltamos para a sua presença, pedindo que voltamos à sua casa. Deus fala em Jeremias 3:22, voltem todos vocês que abandonaram a Deus, pois eu curarei sua infidelidade. Deus fala em Romanos 5:8, que Ele prova o seu amor por Cristo que morreu por você, mesmo ainda sendo pecador. O pastor deixou as 99 para buscar aquela única que estava perdida. Deus nunca deixou de te amar. Deus nunca deixou de te procurar. Ele estava aqui com os braços abertos, chamando você de volta para a presença. Chamando você de volta para a casa do Pai. Chamando você de volta para um ambiente onde você pode crescer espiritualmente. Onde você pode ter uma relação espiritual abundante com o Senhor. Mas Mateus, por que você está pregando esta palavra? Primeiramente porque Deus colocou no meu coração. Mas também porque eu já vivi isso, meus irmãos. Vocês acham que por eu ser filho de pastor, que eu nunca fui desviado? Que eu nunca pequei? Que eu nunca estive longe da presença? Que eu nunca queria nada a ver com a presença? Pastor, parece que o diabo mirou em mim e falou, é esse aí que eu vou fazer de tudo para ele não fazer a vontade de Deus. O diabo mirou em mim e falou, é esse aí que eu vou impedir tudo para que ele não seja um servo do Senhor. Sim, eu tive o privilégio de nascer e crescer em uma família cristã. Eu tive o privilégio de nascer em uma família cheia de pastores, de servas, de adoradores. Pessoas com testemunhos. Eu mesmo tenho meu testemunho. Quase morri como criança. Quase perdi uma perna. Quase minha perna foi amputada. E mesmo assim eu estava longe da presença. Mesmo assim eu queria a herança mais cedo. Mesmo assim eu queria aquilo que o mundo me oferecia. Meu irmão, foi tanta luta. Foi tanta luta que eu lutei no secreto. Foi tanta luta que eu achava... Eu lutei no secreto porque eu pensava, eu como filho de pastor não posso ter essas lutas. Eu como filho de pastor, tendo meu testemunho, ouvindo os testemunhos da minha família, não posso ter essas lutas. Aquilo era o diabo. Aquilo era o diabo falando para mim, tu não é suficiente. Olha o que tu já fez. Olha quantas vezes tu já errou. Meus irmãos, olha essas coisas que tu fez como filho de pastor ainda. Como menino que tem um testemunho. Como menino que tem uma mãe com testemunho. Como um menino que tem um pai como testemunho. Que tem tias e tios cheios de testemunho. E tu fez isso. Como que tu quer ser evangelista ou missionário? Porque antigamente eu queria ser missionário. Falava que eu não quero ser pregador, não quero ser pastor. Porque eu tenho meu pai, esse problema dele. E falava, sai pra lá. Olha como Deus faz, onde eu estou agora. Como tu quer ser missionário e evangelista fazendo essas coisas? O diabo falava isso. Fazendo essas coisas, agindo desse jeito. Mas teve um dia, pastor, que eu falei, cala a boca, diabo. 21 de agosto de 2025. Eu falei, eu errei sim. Reconheço isso. Estava distante, reconheço isso. Mas Deus me ama tanto. Deus me ama tanto, tanto. Que eu vou voltar para a presença. Deus me ama tanto. Deus tem um planejamento na minha vida. Que eu vou voltar para a presença. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Que tu tem que voltar para a presença. Para que essa promessa, para que esse plano se cumpra. Deus tem um plano para você. Mas você, para cumprir esse plano, para você receber esse plano, para você cumprir esse plano, você tem que renunciar a algumas coisas. Você tem que dizer não para algumas coisas. Aí tu pode perguntar, mas se Deus me ama tanto, se Deus é tão poderoso, por que Ele deixa essas coisas acontecer? Por que Ele deixa você se desviar? Se Ele te quer na sua presença, por que Ele deixa você cair?
Por que ele deixa essas coisas más acontecerem? Que amor é esse que só me trata bem quando eu quero uma relação com ele? Meus irmãos, amor sem liberdade de escolha não é amor, é cativeiro. Deus te dá liberdade de escolha se tu quer ter uma relação com ele. Não querendo essa relação, meu irmão, tu também não quer as bênçãos que ele oferece. Tu também não quer a promessa que ele oferece. Tu também não quer o futuro que ele oferece. Tu não quer a eternidade com ele que ele te oferece pela graça. Uma pergunta aqui para quem é casado. Levanta a mão quem é casado. Tem algumas regras em um casamento, tem ou não tem? Tem alguns requisitos que tu tem que ter para estar neste casamento, é ou não é? Tu não pode falar, se comportar de qualquer jeito em um relacionamento, em um casamento, é ou não é? Por que vocês acham que com Deus, teu pai, aquele que te criou, é diferente? Isso é amor, meus irmãos. Ele sabendo que você não quer relação com ele. Ele sabendo que você despreza ele dia após dia. E mesmo ele fica aqui, te esperando, te chamando, com os braços abertos, pedindo para você voltar à sua presença. Enquanto o mundo lá fora só te queria por causa do teu din-din, só te queria por causa daquilo que você conseguia oferecer, aquilo que você conseguia fazer, Deus te amou mesmo você ainda sendo um pecador. Mesmo você não conseguindo fazer nada. Deus te quer porque Ele te ama. Mas Ele não te ama porque você é tão amável. Ele não te ama porque você é tão bonitinho. Não estou falando que alguém é feio aqui. Mas Ele não te ama porque você é tão perfeito. Ele te ama porque Ele é amor. Ele te dá a graça porque Ele mesmo é a graça. É a natureza dele te dar este amor, te dar este perdão. Mesmo você não merecendo, Ele continua te amando, meu irmão. Mas ouvir o chamado de Deus, saber que Ele te ama, não é suficiente. É necessário você responder a esse chamado. Através do quê? Do arrependimento. Reconhecendo que você se afastou. O arrependimento, meus irmãos, não é só pedir perdão. Não é só pedir desculpas. Para você se arrepender, você tem que ter a consciência do erro. Como eu já tinha falado, reconhecer que você se afastou. Se arrepender tem a ver com o desconforto que é gerado no teu ser. Tem a ver com as consequências, o impacto que tem na tua vida por causa dos teus erros. Aí vem um ponto-chave. O desejo de mudar. Pedir desculpas pode ser algo estratégico. Pode ser algo que isso é feito por causa da situação que você está. Caraca, eu tô sofrendo muito, vou pedir desculpa para melhorar essa minha situação aqui, né? Mas se olharmos para o lado psicológico, um pedido de desculpa só é válido, só é verdadeiro, se existe o arrependimento. Se essa desculpa, se esse perdão vem junto com arrependimento. Quando o rei Davi foi confrontado, depois de ter matado um homem por causa daquela mulher, Davi, ele não tentou justificar o seu erro. Assim como o filho pródigo, ele não tentou fugir, ele ficou na realidade e percebeu, caraca, eu errei mesmo. Eu me afastei mesmo. Olha que eu estou perdendo por causa desse erro. Ele se quebrou completamente. O Salmo 51 fala isso claramente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi voltou para a casa de Deus com um arrependimento verdadeiro e não remorso. Com um arrependimento que era do coração e não só por causa da situação que ele estava. Ele queria ser verdadeiramente mudado, transformado. Ele tinha se arrependido do seu erro. Ele entendeu a gravidade daquilo que ele tinha feito. O resultado foi, ele foi perdoado, restaurou o seu relacionamento com Deus. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ele continuou a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Ele continuou sendo aquele homem que Deus amava. Meu irmão, não importa o tamanho da tua queda. Não importa a gravidade daquilo que você fez. Não importa se você fez isso 1 ano atrás, 2 anos atrás, ontem, amanhã. O que define o fim da tua história é a resposta ao chamado de Deus. O arrependimento verdadeiro sempre produz atitude. Quem realmente
arrepende não permanece no mesmo lugar. Ele volta para casa. Ele volta para a presença. Assim como o filho pródigo voltou, assim como o rei Davi voltou, você tem que voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar à casa do Pai, voltar para a presença do Senhor. Eu não estou falando para você frequentar a igreja, para você abrir sua Bíblia só quando tem encontro de jovens, só quando tem culto de ensino, só quando tu tá sem fazer nada. Eu estou falando para você voltar à presença, voltar a colocar o teu joelho no chão, voltar a colocar a tua vida entregue sobre o altar, voltar a jejuar, voltar a ler a palavra, não porque você tem que ler, mas sim porque você precisa ler para nutrir o teu espírito e a tua fé. Um requisito que Deus tem é que você muda o seu estilo de viver. Quem quer voltar para casa não pode ficar de qualquer jeito. Quem quer voltar para casa não pode falar de qualquer jeito. Quem quer voltar para casa não pode se vestir de qualquer jeito. Não pode agir de qualquer jeito. Quem quer voltar para casa, quem decidiu voltar para casa, não fica como está, não sai lá fora e entra aqui de qualquer maneira. Você tem que abandonar o mundo, você tem que abandonar o pecado para voltar à presença, para sentir a presença. Se você quer que a presença mude a sua vida, se você quer crescer espiritualmente, você tem que abandonar o mundo. Você tem que trocar o teu estilo de vida. Quando alguém decide a voltar à presença, surge uma necessidade de reconstruir algo que foi abandonado. Restaurar o seu relacionamento com Deus. Aquilo que você desprezou por tanto tempo. Aquilo que você deixou de lado, você tem negligenciado por tanto tempo, precisa ser reconstruído, precisa ser renovado. E como eu vou reconstruir o meu relacionamento? Faça aquilo que Davi fez. Continue adorando, sim. Continue buscando. Volte a ser dependente da presença de Deus. Volte a ser dependente de Deus, mas aceite as consequências. Como Davi teve que aceitar perder o filho por causa daquela relação, tu tem que aceitar perder amigos mundanos por causa da tua volta para casa. Por causa da tua volta para casa, tu tem que aceitar a ser tratado diferente. Por causa da tua volta para casa, tu tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Tu tem que abrir mão de algumas relações. Tu tem que abrir mão, pode ser até do teu trabalho. Tu tem que abrir mão até da tua família. Davi pediu só uma coisa lá em Salmos 27:4. Que Deus o deixasse viver, habitar na sua casa para sentir a sua bondade e receber a sua orientação. Esse versículo nos diz algo importante. Davi tinha dinheiro, tinha poder, tinha influência, tinha cargo. Mas ele reduziu tudo aquilo a só uma coisa. Deus. Ele reduziu todas essas prioridades a uma coisa só. Deus, a presença de Deus, morar na sua casa. Ele não queria apenas visitar. Ele não queria apenas frequentar, ele queria habitar na casa de Deus. Esse habitar, esse morar é importante, porque se você habita em um lugar, se você mora em algum lugar, você permanece naquele lugar. Se você vive na presença, se você permanece, se você quer voltar para a presença, mora na presença, você quer e tem que permanecer naquela presença. A mesma coisa é com a presença. Não é para você visitá-la algumas vezes por semana. Não é para você visitá-la só os domingos, só os sábados. É para você permanecer nela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, até que ele venha. Como o Evangelho de João nos mostra em capítulo 15:4, continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você, pois como assim o ramo só dá frutas, só dá uvas quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar frutos se ficarem comigo. Meu irmão,
Tu quer que tua obra dê frutos? Tu quer ser pregador? Tu quer ser cantora? Quer ser serva e servo do Senhor? Quer ou não quer? Tá bom, então permaneça na presença de Deus. Porque a tua obra, o teu ministério só vai dar frutos se tu permanecer ao lado dele dia após dia. O ramo não se desloca da planta e volta algumas horas depois e espera que dê uva. Ela não se desloca da planta e pensa que vai ser boa, que a fruta vai ficar fresca. Não. Meu irmão, o ramo morre porque ele se afastou do alimento. Ele se afastou da água. Não se desloque da planta se tu quer que teu ministério dê frutos. Não se desloque da presença se tu quer ter uma vida espiritual verdadeira. Mas para permanecer na presença, não é suficiente querer frutos. Não é suficiente querer dar frutos. Não basta só emoção. É necessário alimento espiritual. A Bíblia diz claramente que devemos estudar este livro dia e noite para que tenhamos sucesso. Naquela época era o Pentateuco, então os primeiros 5 livros. Mas hoje temos a Bíblia por completa. E nela devemos estudar e nos esforçar para viver de acordo com tudo que está escrito nela. Para que nós caminhamos na presença, precisamos da palavra. A palavra é descrita como lâmpada lá em Salmos. A palavra guia os nossos passos. A palavra ilumina o nosso caminho. Meu irmão, tu quer saber qual é o plano do Senhor na tua vida? Então leia a palavra. Medita na palavra. Estude a palavra. A palavra nos ensina a ouvir a voz de Deus. Mas um relacionamento exige que falemos com Ele. Além de se alimentar com a palavra de Deus, é preciso manter uma vida de oração. Além de se alimentar com a palavra de Deus, é importante você ter uma vida de oração. Não só porque você quer pedir algo. Não porque você está necessitando de algo. Mas sim para tu engrandecer o nome dele. Para tu entender o que ele tem para a tua vida. Como que você vai querer ter uma relação com o Pai sem orar? Tem pessoas que se dizem cristãs, servas e servos do Senhor, mas nem orar eles oram. Meu povo, não dá para ter uma relação com o teu Pai sem falar com ele. É através da oração que você pede perdão. É através da oração que você agradece. É através da oração que você pede. É através da oração que você abençoa. É através da comunicação com teu Pai que as coisas se resolvem. Entretanto, permanecer na presença exige vencer tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. E por meio da oração, conseguimos vencer essas lutas diárias. Através da oração, vencemos essas tentações, essas distrações que vêm diariamente a você. É muito importante falar sobre isso, pastor, porque o maior inimigo da fé não é só a perseguição, é a distração e as dificuldades constantes na vida do crente. Aquelas coisas que tomam o lugar de Deus devagar são as que mais têm o maior perigo. Nem tudo que te tira de Deus é pecado, meu irmão. Às vezes é apenas excesso de coisas ocupando o lugar dele. É apenas algumas vezes coisas que estão tirando o teu foco de Deus. Oh, glória! A maioria das pessoas que se desviam hoje não abandona a fé de repente. Ela vai sendo sufocada pouquinho a pouquinho. Ela vai sendo sufocada pelas prioridades erradas. Trabalho, dinheiro, hobbies e várias outras coisas. As pessoas estão colocando essas coisas acima da presença do Senhor. Estão trocando aquilo que é essencial por coisas que não valem nada. Meus irmãos, tem pessoa que falta no culto porque tem jogo de futebol no final de semana. Falta no culto porque o filho tem algum hobby, tem alguma coisa com um amigo, sei lá, no final de semana.
Tem pessoas, pastor, que eu ouvi falar, dizer, eu não vou sacrificar meu filho pela igreja. Meus irmãos, eu dou graças a Deus por meus pais não terem me deixado fazer o que eu queria no final de semana. Especialmente nos domingos. Quer jogar bola? Quer, tá bom. Quer fazer algum hobby? Quer, tá bom. Então faz durante a semana, porque domingo tem culto. Eu estou só firme na fé por causa da graça de Deus que me alcançou, mas também porque eu tinha uma mãe, eu tinha um pai que só falou pra mim, durante a semana você faz o que quiser, você pula, você roda, você quebra a cabeça, você quebra o pescoço brincando, joga bola, mas durante o domingo, no sábado, domingo, tu tem um compromisso com o céu, tu tem um compromisso com a palavra, tu tem um compromisso com Deus. Meus irmãos, isso não é fanatismo, isso é instruir os teus filhos no caminho de Deus, para que eles não se percam. Tu acha que teu filho vai aprender de Deus na escolinha de futebol? Tu acha que teu filho vai aprender de Deus na aula de jiu-jitsu? Não. Teu filho vai aprender de Deus é na igreja, é de joelho, é na vida de oração. Mas olha aqui. Uma coisa importante. Deus não nos chamou para que caminharmos sozinhos. Ele nos fortalece através da comunhão. O que significa isso? Meus irmãos, tem pessoa que fala que não precisa da igreja. Que fala não precisa disso aqui que estamos fazendo agora. Elas sabem que quem se afasta da comunhão, aos poucos vai enfraquecendo a fé. É mesmo. Se isolar da igreja, se isolar da comunhão com teus irmãos, não vai te ajudar em nada, não vai te fazer mais santo do que o outro, não vai deixar a tua obra dar mais frutos do que o outro irmão que vai para a igreja. Uma fé isolada é terra fértil para o enfraquecimento da tua fé. A Bíblia fala novamente em Salmos que é bom e agradável que o povo de Deus esteja unido. É bom e agradável que o povo de Deus esteja junto adorando o nome dele. A comunhão é essencial porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Mas existe algo que a comunhão não pode fazer por você. Não pode fazer por você. É decidir permanecer no caminho de Deus. É decidir permanecer na presença de Deus. No trabalho. Tu tem que decidir permanecer fiel à presença. Tu tem que decidir caminhar na presença no trabalho, na escola, onde você estiver. Você tem que permanecer no caminho. Meu irmão, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil não querer gostar das coisas que os outros gostam. Eu sei que é difícil não falar do mesmo jeito que os outros falam. Eu sei que é difícil não se vestir do mesmo jeito que os outros se vestem. Eu sei que é difícil não agir e não fazer as mesmas coisas que os teus amigos mundando faz, mas assim é a caminhada com Cristo. A cruz não é leve, a cruz não é macia, a cruz não é confortável, a cruz exige renúncia, exige entrega. Para tu estar na presença, para tu caminhar na presença, você tem que dizer não. Você não pode fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Meus irmãos, eu tive a dificuldade de fazer isso. Eu comecei de gostar das festas. Eu gostei de fazer certas coisas com os amigos. Gostei de falar, de agir de algum jeito com os amigos por causa de amigos. E tudo isso você também tem que deixar para trás se você quer seguir na presença. Tudo isso você tem que deixar para trás se você quer viver uma vida espiritual verdadeira. Para seguir na presença, você tem que dizer não a todas essas coisas. Quem quer estar na presença precisa manter os seus olhos no alvo certo. Jesus não deixou que a cruz o fizesse desistir. Pelo contrário, por causa da alegria que foi lhe prometido, por causa da promessa que foi lhe prometido, ele não se importou com a humilhação de ser crucificado. Isso que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos prometeu? Que todo aquele que acreditar no Senhor Jesus não se perderá, mas sim terá vida eterna. É isso a promessa que o Senhor nos deu. É isso o alvo que nós temos que ter na nossa frente. Essa é a promessa que nós temos. Então não tire os teus olhos do alvo, meu irmão. O que foi nos prometido é muito maior do que uma vaga de emprego.
é muito maior de qualquer amizade, é muito maior do que dinheiro, é muito maior, irmão, daquilo que o homem pode te prometer. Irmão, não pense nas coisas aqui da terra, mas pense nas coisas lá do alto. Tudo aqui da terra é passageiro. O que permanece para sempre é a eternidade ao lado de Jesus. Mas é preciso ficar firme até o fim. Para que você viva essa promessa, é preciso que você fique firme até o fim. Quem ficar firme até o fim, será salvo. Não é quem ficou um pouquinho, não é que ficou firme por um instante, não é que ficou firme porque necessitava de algo, mas sim quem ficou firme até o fim. Só aquele que ficou firme até o fim receberá o prêmio que o justo juiz tem preparado para aqueles que esperam com amor a sua vinda. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, tu és santo. E até que o Senhor venha, temos que desejar mais da presença de Deus. A cada dia, como um corço deseja as águas, assim nós temos que desejar a presença do Senhor. Sabe o que é desejar a presença do Senhor, meus irmãos? E toda semana para o ciclo de oração, sabendo quando você chegar em casa, a tua mãe vai te dar uma surra, só porque tu foi para o ciclo de oração. Só porque tu foi ter a relação com o Senhor Jesus Cristo, tu vai chegar em casa e ser batida, ser castigada. Isso é o testemunho da minha mãe. Ela tinha a minha idade, mais nova, ia para o círculo de oração sabendo quando chegar em casa minha avó vai bater nela. Sabe de qual sede eu estou falando? É quando a menina que não cresceu na igreja, nem tinha roupa para ir, ficava revisando roupa com a irmã, ficava pedindo roupa emprestada da prima, que era um pouquinho mais riquinha. Não, aleluia, sentou na igreja, foi na igreja, sentou lá atrás e começou a chorar de tanto forte que era aquela presença do Senhor. Chorou tão alto, a presença de Deus foi tão grande, que uma irmã de coque, meus irmãos, começou a reclamar. Olha, estou nem conseguindo ouvir a pregação, estou nem entendendo o que o pastor lá frente está falando. E quando ouviu o pastor fazer o apelo para entregar a vida a Jesus, correu lá na frente, chorou, aceitou o Senhor Jesus, passou e naquele instante foi batizada com o Espírito Santo. Ela falava em línguas, começava a chorar, não queria sair da igreja por causa da presença. Eu estou falando dessa sede, meu irmão. Os obreiros pobrinhos tiveram que tirar minha mãe de força da igreja, porque ela não queria sair do ambiente da presença de Deus. E tem jovem que nem quer ler a Bíblia. Tem jovem que nem quer orar 10 minutos. Tem jovem que nem quer orar quando acordar. Não quer nem acordar, sair da cama, botar o joelho na cama e orar e agradecer por Deus ter te dado mais uma chance de vida. Aleluia. É dessa sede que eu estou falando. Talvez alguns de vocês pensam que essa promessa, esse processo é difícil. Mas a Bíblia apresenta pessoas que viveram exatamente esse caminho. O filho pródigo voltou, Davi esteve na presença e Paulo seguiu nela até o fim. Esses personagens nos mostram que voltar, permanecer e seguir não é apenas uma teoria bíblica, mas sim uma realidade possível. Imagina agora uma pessoa viajando para um destino. Em determinado momento ela vai se perder, ela entra no caminho errado. O que ela tem que fazer para voltar? Ela tem que voltar ao caminho, permanecer no caminho e continuar caminhando até que chega ao destino. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Muitos precisam voltar, muitos precisam permanecer e muitos precisam seguir na presença. Meus irmãos, a pergunta não é se entendemos essa mensagem, a pergunta onde estamos dentro dela. Existe alguma área na minha vida onde eu preciso voltar para Deus? Eu estou apenas frequentando a igreja, a presença, ou realmente estou na presença? Eu estou seguindo em frente ou eu parei espiritualmente? Eu tenho desejado mais da presença de Deus ou eu estou acomodado? Eu estou
Já cheio demais. Quem se afastou precisa voltar. Quem voltou precisa permanecer. E quem permanece precisa continuar seguindo. E quem segue precisa desejar cada vez mais a presença do Senhor. E com isso eu agradeço a oportunidade. Que Deus vos abençoe.